Estamos de volta com o Dr. Boaventura. Dr. Boaventura, nós falávamos a respeito dos recursos que são liberados pelo SUS, que são poucos, não é? Irrisórios, na verdade. Mas como é feito esse repasse? Não, na verdade, o SUS não repassa dinheiro. É como o senhor disse, não repassa. O médico já recebe direto pelo SUS. O SUS paga aquele atendimento para a fundação. A fundação repassa ao médico o valor devido, porque numa internação pelo SUS já vem os valores. Você pode ficar com o paciente, em média a internação do SUS dura de 6 a 7 dias. Se você ficar com o paciente 6 dias, você vai receber o mesmo valor. Se você ficar 15 dias, é o mesmo valor já estipulado pelo SUS. Já vem o valor relacionado para o hospital, para o laboratório e para os médicos. Então, aquele pagamento do serviço já é fixo, independente da quantidade de diárias e do gasto com aquele paciente. Agora, doutor, o SUS é um modelo que tem sido até mesmo imitado por outros países, não é? Quando há uma crítica aqui no Brasil a respeito do SUS e no exterior se acha o SUS um verdadeiro achado dentro da medicina, né? O SUS funcionaria melhor lá no exterior do que aqui? Eu acredito que no papel é tudo muito bonito. Provavelmente, lá fora, eles estão estudando a lei do SUS, que realmente ela é perfeita. Só não é aplicada aqui no país. Quando o SUS começou, para se ter uma ideia, acho que 89, 90, se não me engano, que antigamente, foi logo depois da Constituição de 88, aquele valor repassado pelo atendimento do SUS, aquele valor continua praticamente o mesmo até hoje. Então, nós já estamos indo aí para 20 anos e o valor continua o mesmo. O médico foge do SUS? Não só o médico, hospital nenhum atende SUS, quer atender o SUS. Como se entende isso? Um sistema que é elogiado e, ao mesmo tempo, não serve? É o que eu disse, ele é elogiado no papel, mas na prática não funciona. Como exemplo, nós tínhamos o Hospital São Sebastião aqui, que era o único hospital credenciado para atender o SUS. Um hospital que existiu durante 30 anos. Faliu. O SUS faliu, o Hospital São Sebastião. O São Sebastião, naquela época, praticamente já usava o privado para bancar o SUS. E o SUS atrasa no pagamento ao médico? Hoje em dia, não. Também não tem nem como atrasar esse valor dele. O pagamento é feito em dia, isso não tem problema. Em média, doutor, um médico recebe quanto mensalmente do SUS? Eu vou falar diferente. Um médico hoje, existe a consulta especializada do SUS. A consulta especializada do SUS, o médico recebe R$10 pela consulta. E já vem descontado 27% de imposto de renda e 15% de INSS. 10 bruto. 10 bruto. Você for colocar isso aí líquido, dá em torno de R$ 6,80 por consulta. Esse é o valor que o SUS paga pela vida do seu usuário. Então, você, o médico, precisa, para atender aqui, o médico especialista, o médico comum, a consulta comum, que é aquela consulta do pronto-socorro que eu te falei, o médico recebe R$ 6 por aquela consulta. Quais os casos mais comuns atendidos pelo SUS? Não, o SUS atende todos os casos. Todos os casos? Porém, a medicina privada de Pirapora, quando uniu com a fundação, houve uma melhoria de aparelhos. Nós temos hoje em Pirapora um tomógrafo. É um avanço muito grande. O tomógrafo é particular. Para esse médico montar esse tomógrafo, para assumir os custos de um tomógrafo, ele precisou fazer um contrato com a fundação, que a fundação vai destinar tantos exames para fazer. Tentou-se credenciar esse tomógrafo pelo SUS. Até hoje não saiu o credenciamento. Então, a fundação banca
todos os exames de tomografia do paciente do SUS dentro do hospital. E isso é legal. É legal. Não tem problema nenhum. Certo. E você, normalmente, quando se implanta um serviço dentro do SUS, no caso específico do tomógrafo, se o paciente hoje sofreu um acidente vascular cerebral, o famoso derrame, precisa fazer uma tomografia, o SUS faz, o hospital faz, o SUS vai pagar pelo procedimento, pela doença, o mesmo valor, com, sem ou apesar da tomografia. Então, isso aí é um bem para a população, que quem está bancando é a fundação. Doutor, no seu histórico, consta que após a formatura, 4 anos depois de formado em medicina, o senhor veio para Pirapora. Já são 28 anos residindo em Pirapora. O senhor, de cadeira, o senhor pode falar a respeito desse avanço que a saúde obteve nessas quase 3 décadas. A coisa era bem difícil. Era muito difícil, era rudimentar. Eu diria que era uma aventura de Indiana Jones vir aqui para o interior. Eu me lembro muito bem a nossa situação de trabalho naquela época. Nós moramos numa região muito pobre, muito carente. Para se ter uma ideia, Buritizeiro, aqui do lado, maravilhosa cidade de Buritizeiro, o hospital chamado Dr. Rodolfo Malá, de Buritizeiro, que eu trabalhei lá há 17 anos, ele bancava o atendimento praticamente todo de Pirapora. O melhor atendimento, eu diria assim, do SUS era em Buritizeiro. Existia o Hospital São Sebastião, estava começando o hospital, tinha seus convênios, tinha seus particulares, tinha o atendimento do SUS, porém o Hospital de Buritizeiro naquela época era procurado pelo pessoal de Pirapora e região. Então, a medicina de Pirapora, de Buritizeiro, naquele período, era melhor do que a de Pirapora. Desculpe os colegas de Pirapora que estão ouvindo isso, mas, na verdade, funcionava dessa maneira. E muitos colegas de Pirapora trabalhavam lá e sabem disso. E, naquela época, a gente já tinha muita dificuldade. Para se ter uma ideia, se a vigilância sanitária fosse lá naquela época, fechava o hospital. Não precisava de promotor, não. A própria vigilância lacrava. Muitas vezes tivemos que reaproveitar material descartável para salvar uma vida, porque não tinha outro jeito. A questão das agulhas de aço? Usávamos agulha de aço que tinha condição de lavar e esterilizar para reutilizar nos pacientes. Não tinha outro jeito. O hospital não tinha como sobreviver. Também não existia tanta ameaça de doenças como a AIDS, por exemplo, 28 anos atrás. Existia, mas não era assim de uma forma tão preocupante quanto hoje. Até mesmo também, se não havia aquelas seringas adequadas, é porque também faltava recurso também. Principalmente por falta de recurso, não por falta de doenças. Sei. Era por falta de falta recurso. De dinheiro, né? Falta exclusivamente de dinheiro. Agora, doutor Boaventura, para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: a população, muitas vezes, ela fica entre um tiroteio. Ela recebe determinada informação, daí a pouco vem uma contra-informação. Como o senhor acredita que a população sobreviveu a esse episódio? Ela temeu por um retrocesso ou ela acreditou que isso tudo era um momento passageiro? Olha, 2 coisas interessantes. Meus pacientes, às vezes, doutor, vai fechar o hospital? Eu falei, não, o hospital não vai fechar. Pode não ter esse atendimento que tem hoje. Fechar o hospital, não tem como fechar o hospital, e nem pode. Então, esse terrorismo, vai fechar o hospital, não sei quem é que inventou isso, não existe. Na verdade, se antigamente atendiam X pessoas do SUS, vão atender as X, não vão acrescentar, não vão aumentar nada. Só que, para se ter uma ideia, naquela época, Pirapora deveria ter aí umas 10, 12 ambulâncias que vivia levando paciente para fora. Hoje tem uma ambulância no hospital. Quase em desuso. Quase que em desuso. Tem um motorista antigo lá que eu falo, você não trabalha mais, estou te vendo aqui todo dia. Cafezinho. Mas então, essa situação toda, desse período para cá, Pirapora melhorou muito. E a população tem que lutar, tem que batalhar para continuar isso. Não é Zé, Mané ou Bené falar que está errado, que está feio, que está bonito. Não é isso. Quem quiser saber, quem precisar de informação, acho que tem que procurar
É a fundação, os médicos que estão lá dentro. Eu não vou sair criticando a lei, porque eu não conheço de lei, não vou falar de promotor, que eu não sei nem quem é o promotor, não vou falar do advogado, do político. Não vou falar da imprensa, porque eu não conheço. Agora, é muito fácil manipular o povo, mas o povo não pode aceitar esse tipo de manipulação. Ele sabe, a saúde tem que ir no hospital, ele tem que conversar com quem está na frente daquele quadro do hospital. E o povo tem ido e não tem faltado o atendimento? O atendimento continua o mesmo, não mudou o atendimento, não mudou. Esse medo da liminar realmente criou um terror no povo. Mas eles estão lá, estão sendo orientados, os médicos orientam, que não tem motivo para temer isso aí. Nós conseguimos um avanço, se todas as cidades de Minas Gerais tivessem o avanço que Pirapora teve na medicina, nós estaríamos no mar de rosas. No outro país? Estaríamos naquele atendimento do SUS que vai ser feito lá fora. Uhum. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecê-lo pela presença, pela entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu e eu espero que tenha contribuído com a população de Pirapora, com o usuário do hospital. Esse hospital maravilhoso e que tem uma equipe, não porque eu faça parte dela, mas nós temos que orgulhar da equipe que está lá dentro desse hospital hoje. Mais uma vez, agradecemos ao Dr. Boaventura e também agradecemos a você em casa pela audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã.